Boa noite, irmãos, graça e paz, que todos possam estar sentindo alegria no coração de poderem vir a este lugar e render louvores ao único Deus que é verdadeiro, o único Deus que é digno, Deus que é santo, que é maravilhoso, que é majestoso, que é fiel a si e não pode negar a si próprio, por isso Ele cumpre as promessas que Ele nos fez. Eu estou feliz e eu acredito que vocês também estão, porque é maravilhoso, é prazeroso estarmos neste lugar e podermos render louvores a esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. No Salmo 78, os primeiros versículos diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando às gerações futuras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Depois lá na carta de Paulo a Éfeso, tem um versículo que eu gosto muito, que eu acho assim que é a fundação, que é uma das bases da fundação da nossa fé. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Efésios 1, a partir do versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós queremos nessa noite reafirmar com o nosso Deus o nosso compromisso de contarmos às vindouras gerações, aos nossos filhos, as maravilhas que o Senhor nosso Deus já fez nas nossas vidas. Nós não encobriremos aos nossos filhos, eles saberão, porque nós estamos aqui declarando que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nos tirou de um lamaçal de pecado. A palavra de Deus fala que nós não éramos nada e fomos feitos novas criaturas. E esse é um motivo maravilhoso para podermos estar aqui neste lugar e cantar louvores ao nome do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé? Baixa sua cabeça, vamos elevar os nossos pensamentos, continuar com os nossos pensamentos em Deus. Pai eterno, glorioso Deus, mais uma vez na Tua casa, Senhor Deus, como congregação, como Tua igreja, nós queremos prestar verdadeiro culto de adoração a Ti, ó Pai. Com os nossos lábios nós queremos declarar que Tu és santo, maravilhoso, digno, lindo, e todos os outros atributos, ó Pai, que existem, atributos que demonstram a Tua grandeza, são Teus. E nós queremos declarar nessa noite, com as nossas vidas prostradas diante do Teu altar de glória. Pai eterno, nós queremos cantar às vindouras gerações os Teus louvores e a Tua glória, para que as vindouras gerações possam conhecer-te como nós te conhecemos, para que as vindouras gerações sintam-se seguras nas Tuas mãos, assim como nós nos sentimos, Senhor Deus. Nós te adoramos não por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és santo, e nós queremos ser santos como Tu és, Senhor. Aceite neste momento a nossa adoração, o nosso louvor. Nós cantaremos para sempre os Teus louvores, porque isso é aprazível a nós, Senhor. E queremos Te agradar, porque nós sabemos que o Senhor fica feliz quando nós nos dispusemos a nos colocar diante da Tua presença e declarar que nós Te amamos e que é maravilhoso estarmos neste lugar e render louvores a Ti. Fale conosco através da Tua palavra, através dos cânticos, restaure a Tua igreja, Senhor. Alcance o coração daqueles que estão em casa, que estão enfermos, ó Pai, ou porque não se sentem seguros, confiantes para vir até a Tua casa, ou por outro motivo, Senhor.
mas alcance essas pessoas, que elas sintam também no coração um desejo ardente de te louvar, de te exaltar. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar isso ao nosso Deus agora. Que enquanto nós vivermos, nós cantaremos louvores ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante na tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito quero conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Darei teus louvores para tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Darei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Como é bom a gente poder sentir no coração, com convicção, de que mesmo em meio às adversidades, nós estamos com as nossas vidas depositadas diante do altar daquele que é o nosso castelo forte. A palavra de Deus lá no Salmo 46 diz que o nosso Deus é a nossa rocha. O nosso Deus é o socorro bem presente na hora da aflição. E isso é reconfortante, a gente saber que não importa. Esse cântico que nós vamos cantar agora é um cântico que foi escrito há 500 anos atrás, mais ou menos. E chama Castelo Forte. E ele diz que nós podemos perder família, bens e poder. A família, o bem, os bens e o poder. Aquilo que
nós humanamente mais valorizamos enquanto homem, enquanto carne, nós podemos perder, porque a nossa segurança não está nessas coisas. A nossa segurança está nas mãos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E isso é maravilhoso, porque é muito difícil quando nós nos sentimos constantemente inseguros. Mas a presença do nosso Deus nas nossas vidas nos garante essa segurança. Aleluia. E mesmo que o mal nos alcance, mesmo que as adversidades nos alcancem, não tem problema, porque os nossos olhos estão postos naquilo que é eterno. E o que é eterno é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então vamos cantar com alegria? Que o nosso Deus é o nosso castelo forte, nosso socorro, a nossa espada, é aquele que tem nos conduzido em vitória. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o ser, a sua igreja amada. Iguais não há na terra, a nossa força nada faz, estamos nós perdidos, nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, vencendo o próprio Deus. E honra.
Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos novamente aqui para meditarmos da santa vontade do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 a 22. Você pode também estar acompanhando conosco a partir do texto que está na sua tela, que diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero te convidar agora a baixar os seus olhos, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e elevar o pensamento ao Senhor agora em oração. Pai querido, Pai de amor, a Tua palavra é santa, ela é perfeita e ela nos dá instrução de vida. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós, onde estivermos agora, para compreendermos a Tua palavra, para discernirmos o Teu propósito e que este mesmo Espírito nos capacite para viver segundo o Teu querer, em tudo, honrando o Teu santo nome. Dá-nos entendimento e um coração disposto a obedecer o Teu querer, para que possamos viver segundo o Teu querer e assim usufruir daquilo que o Senhor tem reservado ao vencedor, aquele ou aquela que se dedica a Te obedecer, ó Pai. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto difícil, até um tanto pesado o título, Estou a ponto de vomitá-lo. Estou a ponto de vomitá-lo. É um título um tanto pesado, mas que é a instrução do Senhor Jesus para as nossas vidas. Este trecho da palavra de Apocalipse, onde o Senhor Jesus está falando a uma igreja, a igreja de Laodiceia, mas que fala conosco também nesta noite. É interessante que, diferente das demais cartas, dos demais textos, das demais outras cartas que o Senhor Jesus direcionou às igrejas, para Laodiceia, ele não contém nenhum elogio e também não tem críticas por ensino falsos ou imoralidades. A crítica do Senhor Jesus era contra a mornidão, a igreja que não era nem quente e nem fria, mas era uma igreja que estava indiferente. E o problema dessa igreja era justamente isso, que eles não tinham uma posição. Não eram nem frios, ou seja, não estavam longe dos caminhos do Senhor totalmente, mas também não eram quentes, não tinham um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. E o pior ainda, eles estavam completamente cegos, alheios àquela situação, a ponto do Senhor Jesus dizer que eles estavam cegos, não conseguiam compreender, eram pobres, cego e nu. De igual forma, infelizmente, muitos crentes têm vivido nos dias de hoje. Muitas pessoas têm vivido desta forma. Pessoas que estão pobres, cegas e nuas e sem perceber. Porque estão mornas, estão em cima do muro, estão com um pé no mundo e outro na igreja. Pessoas que estão no domingo na igreja, cantam, louvam ao Senhor, entregam os seus dízimos e até às vezes participam de ministérios. Mas durante a semana não têm a mesma postura de cristão e vivem segundo os padrões do mundo. E quanto a isso, Jesus nos dá uma séria advertência a esse tipo de crentes. Ele diz: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E isso é algo muito sério. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, o Senhor estava rejeitando a atitude de pessoas que viviam dessa forma.
O Senhor não estava rejeitando as pessoas em si, mas a atitude das pessoas que estavam vivendo dessa forma, e se não se corrigissem, no dia do juízo, infelizmente, teriam que sofrer a rejeição do Senhor, eles seriam apartados, porque não estão nos caminhos do Senhor verdadeiramente. Mas vamos ver o que essa carta tem a nos dizer no dia de hoje. Essa carta não pode ficar lá no passado. Nós não podemos olhar para ela apenas como um registro histórico ou uma advertência do Senhor contra aquela igreja. Mas nós precisamos trazer para a nossa própria vida e buscar entender o que o Senhor espera de nós. A primeira coisa que nós vemos nos versículos 14 a 16 é o Senhor dizendo que o problema daquela igreja, dos irmãos daquela igreja, é que eles não eram nem quente e nem frio. Ou seja, não tinha uma postura fixa, não tinha uma postura concreta. Os versículos 14 a 16, leia comigo o texto que está na tela, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Para você entender um pouco o que o Senhor Jesus está dizendo àquela igreja, você precisa entender onde ficava Laodiceia. Laodiceia já não existe mais, hoje ela é a atual cidade de Denizli, na Turquia, né? Hoje se tem apenas as ruínas. Mas Laodiceia, antigamente, era uma cidade que a água, sua fonte de água, vinha através de aquedutos. E ao sul da cidade havia uma fonte de águas termais, águas quentes. Mas quando aquelas águas chegavam até a cidade, a água já não estava mais quente, estava morna. Você já experimentou tomar água morna? É algo insuportável, algo extremamente ruim, né? É algo que não cai bem em nosso estômago. Você tomar um chá é uma coisa, você tomar um precioso, um rico tereré gelado é maravilhoso, né? Uma água geladinha num dia de calor como o que nós temos vivido, mas uma água morna realmente nos dá ânsia, e era isso que acontecia. Aquela cidade, infelizmente, era famosa por sua água de má qualidade, uma água que não era potável, e as pessoas que a tomavam, muitas vezes, literalmente vomitavam. E aqui Jesus, de forma semelhante, foi provocado a vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia, porque era uma igreja indiferente. E, querido, o que Jesus está dizendo é que a indiferença é pior que a frieza. Antes aquela igreja fosse fria, porque não seria chamada de cristã, né? Ela se declararia uma igreja não cristã, ou então o que Jesus de fato queria é que aquela igreja fosse crente, tomasse uma postura de cristão, mas eles estavam vivendo nem aqui nem lá, eles estavam vivendo de uma forma mais ou menos, um crente meia boca, estavam vivendo numa mornidão espiritual. Uma pessoa morna é aquela que vive uma vida marcada pelo cinismo, onde ela não se importa com nada na sua vida, ela simplesmente vai vivendo, e não se importa com o final de sua vida, com o resultado de suas atitudes. É uma pessoa que não se importa com o seu estado espiritual, não se importa se realmente está ok diante do Senhor, não se importa com a sua vida pessoal, com a sua vida emocional, com a sua saúde. Infelizmente, muitas pessoas vivem dessa forma, vão apenas tocando a vida, não se cuidam, não se posicionam, vivem de uma forma bastante cínica, como se isso não tivesse ou não trouxesse algum tipo de consequência. E assim era a igreja de Laodiceia, uma igreja que era indiferente espiritualmente, era uma igreja que não estava preocupada em crescer no conhecimento e no cumprimento da vontade do Senhor, mas era uma igreja que ia vivendo, dizia-se cristã, mas também não crescia, não progredia no conhecimento da vontade de Deus, no viver de uma forma genuinamente cristã. Infelizmente, muitos crentes têm vivido dessa forma nos dias atuais. Pessoas completamente indiferentes à vida espiritual e ainda à volta de Cristo. Aliás, tem muitos crentes que simplesmente se esqueceram do que Jesus nos disse. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus nos adverte que Ele vai voltar e está próximo. Mas muitos cristãos têm vivido como se Cristo nunca fosse voltar. Como se fosse apenas um conto de fadas, uma historinha bonita, mas que não vai se concretizar. Eu sei que nós somos muito imediatistas. E, humanamente falando, a volta de Cristo tem demorado, e talvez demore um pouco mais. Nós não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Mas nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo Jesus.
Querido, é mais honroso ser um ateu declarado do que um cristão meia-boca, do que um cristão morno, né? Do que uma pessoa que se diz evangélica, que se diz temente ao Senhor, mas que a sua vida é marcada pela incredulidade. Eu não estou dizendo que você tem que ser ateu, pelo contrário, eu estou te dizendo para vir para Cristo. Mas a indiferença, o cinismo e a mornidão também não servem. Na verdade, é um caminho para a perdição, né? A enérgica expressão de Cristo, por isso, é de aversão, de estou a ponto de vomitá-lo, é algo realmente forte, porque o Senhor Jesus quer deixar bem claro que a situação é séria, que Ele repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Você já ouviu falar de crente nominal? É uma expressão que a gente cunha, né, que a gente cunhou, que nós usamos, para falar do crente que se diz crente, mas na verdade não é praticante. Não é um crente real, é um crente morno. Vem de vez em quando na igreja, bem de vez em quando, para não dizer quase nunca, né? Não tem uma vida cristã no dia a dia, não dá um testemunho cristão, mas porque um dia foi recebido no hall de membros de uma igreja e recebeu o batismo cristão, ele acha que isso já o torna crente, ou a torna crente, né? Homens e mulheres que infelizmente têm vivido desta forma. E o que o Senhor Jesus nos diz é, tome cuidado, porque senão Ele vai te vomitar. O Senhor chama aqueles que são seus, não aqueles que vivem indefinidos em cima do muro. Queridos, no céu não há espaço para crentes nominais e superficiais. Ou você é crente de verdade, ou você não é. E o meu convite nesta noite, neste momento, se você estiver me ouvindo através da internet, é que você tome uma postura e venha rapidamente para os braços do Pai. A segunda coisa que nós vemos Jesus dizer a essa igreja é que eles eram pobres, cegos e nus. Olha os versículos 17 e 18 que diz o seguinte: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, e poder enxergar. Novamente, para a gente entender melhor o que Jesus está dizendo nessa igreja, nós precisamos entender um pouco do contexto daquela cidade. Laodiceia era um importante centro bancário, era uma cidade rica. Era uma cidade também famosa pelo seu vestuário. Ali era produzida a famosa lã negra, né? Raríssima, caríssima, né? E também aquela cidade era um importante centro medicinal, porque ali era produzido um colírio para os olhos, né? Que ajudava. Aliás, a cegueira era um mal muito comum naquela região do Oriente Médio, né? E ali havia um colírio para o tratamento de doenças que hoje até são muito simples para nós. Mas naquela época, onde a medicina ainda era bastante rústica, aquele remédio era bastante importante e raro, produzido naquela região. Era, portanto, uma cidade riquíssima e autossuficiente. Só para você ter uma ideia, no ano de 60 depois de Cristo, aquela cidade foi devastada por um terremoto. Mas rapidamente ela foi reconstruída e com recursos próprios. Ela não precisou de recursos do Império Romano. E ela se gabava disso, de ser uma cidade autossustentável, autossuficiente, né? O problema é que parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência em relação a Jesus Cristo. Ou seja, que por eles serem ricos, provavelmente era uma igreja rica também, de pessoas de importância na sociedade, pessoas que tinham posses, né, que tinham realmente uma finança abençoada, digamos assim. Possivelmente aquela igreja era formada de pessoas dessa classe social, mas que estavam trazendo esse tipo de sentimento de autossuficiência financeira para a sua vida com Jesus, como se não precisasse mais de Jesus Cristo. A igreja, infelizmente, estava focada em riquezas materiais e no conforto, se esquecendo do mandamento de Cristo Jesus, do chamado ao verdadeiro evangelho. E o problema aqui é que quando a palavra diz sobre riqueza e conforto, os termos mencionados aqui dão a entender que aquela igreja estava participando do estilo de vida pagão do Império Romano. Ou seja, eles estavam abrindo mão dos princípios da palavra, para poder então desfrutar
das riquezas e do conforto daquela época. Então não era questão de serem ricos ou não. O Senhor Jesus não é contra a riqueza. Não há problema em você ser próspero financeiramente. O problema é quando você torna o dinheiro seu Deus. Ou quando você abre mão da palavra do Senhor para poder manter ou obter a sua riqueza ou o seu dinheiro, né? Isso é o problema e é o que estava acontecendo com aquela igreja. Por isso Jesus chamou os seus seguidores dessa igreja ao arrependimento e fé, pois eles estavam cegos, pobres e nus. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou a ponto de não enxergarem os seus problemas. E o Senhor Jesus então os chama: olha, voltem-se novamente para mim, se arrependam, mudem o seu caminhar. Mas eles estavam tão cegos que não conseguiam compreender essa verdade. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. Era uma igreja que achava que estava servindo ao Senhor, mas provavelmente era uma igreja morta espiritualmente. Uma igreja que não tinha uma vida de testemunho, uma igreja que não olhava para o próximo com cuidado, talvez uma igreja que falhava também na parte social, mas que principalmente falhava na caminhada com Cristo Jesus e no bom testemunho diante da sociedade. Numa sociedade numa cidade conhecida por tratamentos de óleos e pelos seus colírios medicinais, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Olha só que ironia, uma cidade que era famosíssima pelo seu colírio medicinal, que sarava, que curava os olhos, estava cega, a igreja estava cega e precisava de conhecer o médico dos médicos, que é Cristo Jesus. Eles precisavam novamente tomar sobre si a humildade do publicano, dos pecadores, que reconheciam o seu estado espiritual, mas clamavam pela salvação, pelo perdão de Jesus Cristo, e tinham as suas vidas transformadas, como Zaqueu, como na parábola do publicano e do fariseu, né? Como a mulher que se chegou aos pés de Jesus, ungiu os seus pés e chorou, clamando por perdão, e tantas outras pessoas, o ladrão na cruz, que se arrependeu nos seus últimos instantes de vida. É interessante também que numa cidade famosa pela produção de lãs, de roupas luxuosas, né, a igreja, o Senhor Jesus disse que a igreja andava nua, sem a vestimenta da justiça oferecida pelo seu Senhor. Aliás, a palavra nos mostra que nós precisamos nos cingir da justiça de Deus. Precisamos nos vestir da justiça, com obras de justiça. E justiça aqui não é só no sentido de sermos pessoas justas com os outros, no relacionamento com os outros, mas justiça tem a ver com a vontade de Deus, com abrir mão do pecado e andar segundo a vontade do Senhor. Quando nós somos justificados, nós somos purificados do pecado. E agora somos chamados a viver em santidade, numa vida segundo o propósito de Deus. E infelizmente não era o que aquela igreja estava fazendo. Embora tivesse roupas luxuosas e riquíssimas por fora, mas por dentro eles estavam nus e mostrando as suas vergonhas, espiritualmente dizendo. Eles não compreendiam o verdadeiro estado das coisas, pois pensavam ser ricos por ter dinheiro, mas eram pobres espiritualmente. Tem até um ditado que diz que a pessoa era tão pobre, que tudo que ela tinha era dinheiro, né? Infelizmente tem pessoas que são assim. Tem muito dinheiro, mas por confiarem no seu dinheiro, na verdade são pobres e perdem o melhor da vida, o melhor da comunhão com Deus. Eles tinham seus corpos bem vestidos, mas estavam nus no espírito. Eles tinham acesso a um dos melhores centros de saúde do Império Romano, mas na realidade estavam completamente cegos espiritualmente. Eles achavam que tinham muito dinheiro, mas na verdade eram pobres espiritualmente. Esta é a visão de Cristo a nosso respeito, se somos como esses cristãos nominais, que não assumem um compromisso fervoroso com Ele. Ou seja, cristãos moral e espiritualmente, espiritualmente são nus, pobres e cegos. Infelizmente, querida, se você tem vivido dessa forma, essa é a visão de Jesus a seu respeito. E você precisa mudar urgentemente de atitude. Você precisa se vestir da justiça de Deus. Você precisa que o Senhor Jesus limpe os seus olhos para você enxergar com os olhos de Cristo. E você precisa receber do ouro que vem da parte de Deus. Aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente vale a pena. Infelizmente, os irmãos daquela igreja tinham investido seus bens valiosos no banco errado.
estavam investindo apenas no banco dos homens, né? Mas esquecendo que a verdadeira riqueza é aquela que o ladrão não pode roubar e a traça não pode corroer, é aquela que está no lar celeste. Sabemos que não há nada de mal em você fazer negócios saudáveis nessa vida e prosperar. Mas, querido, que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta você investir no banco humano, no banco dessa realidade, ganhar muito dinheiro na bolsa de valores, ou seja, onde for, e esquecer de investir no banco celestial, que é na sua vida com Deus. E, querido, por favor, não estou dizendo aqui de dízimos e ofertas, estou falando de ofertar a sua própria vida ao Senhor, de realmente caminhar segundo a vontade de Deus. Isso é o verdadeiro investimento, que nunca pode ser roubado e nunca perde o seu valor. A verdadeira riqueza espiritual, portanto, vem de Jesus. É Ele que oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. Aquele ouro que não tem escória, que não tem sujeira, que não tem impureza. E esse somente Cristo Jesus nos oferece. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual, que muitas pessoas, infelizmente, precisam da cura urgente, pessoas que estão cegas espiritualmente, e somente Jesus pode nos dar vestes limpas e santas, nos purificar do pecado, da imundícia que é o pecado, da imundícia que é caminhar longe do Senhor. Só Ele pode nos dar vestes novas. Eu penso aqui agora na parábola do filho pródigo, né? Quando o filho chega até o pai, sujo, maltrapilho, e o pai lhe dá vestes limpas, novas, lhe coloca uma sandália nova, lhe coloca o anel de família. É assim que Jesus faz conosco também, nos transforma completamente. Muitos, infelizmente, no dia do juízo, vão descobrir já muito tarde que são pobres, cegos e nus. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 nos diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido assim. Dizem que são crentes, mas na prática são descrentes. Estão pobres, cegas e nuas, e precisam receber do Senhor Jesus transformação. Precisam se arrepender. Mas, querido, dizendo assim pode parecer algo tão terrível, né? Algo tão duro. Mas o Senhor Jesus, quando Ele nos corrige em amor. A disciplina amorosa de Deus é a disciplina que nos traz vitória. Eu te convido a ler comigo os versículos 19 e 22, que diz o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, o tratamento de Cristo Jesus aqui é um tanto duro, mas jamais cruel e sem compaixão. Muitas vezes as palavras que o Senhor nos dirige são palavras duras, mas são palavras carregadas de amor, porque o Senhor quer o melhor para nós. Como o próprio texto diz, o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. O Senhor não corrige pessoas que não são seus filhos, pessoas que não têm compromisso com Ele, mas aqueles a quem Ele ama, que são seus filhos amados, Ele corrige para que possam andar no caminho certo, para que possam sair do caminho errado, né? Para que possam corrigir o trilho de sua caminhada. A correção que vem de Deus é a manifestação do seu amor. Querido, não existe amor sem correção. Pais que dizem amar os seus filhos e não os corrigem, na verdade estão criando delinquentes e não mostram amor sincero. Assim, o Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Quando Deus nos corrige, Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. É porque Ele anseia salvá-los do juízo final que Ele repreende e disciplina. Quando o Senhor nos repreende, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, na verdade o Senhor quer nos poupar do sofrimento, que é o juízo final, de viver uma eternidade longe da sua presença. O Senhor nos quer perto dEle, o Senhor quer o nosso bem, Ele quer o melhor, mas para isso nós precisamos obedecê-lo. E quando estamos em desobediência, Ele nos corrige, de uma forma muitas vezes até dura, mas sempre em amor, às vezes dolorosa, mas sempre pensando em nosso bem. Porque Ele ama, Ele disciplina e chama ao arrependimento.
Era necessário, em primeiro lugar, que a igreja deixasse de ser morna e se tornasse uma igreja quente, fervorosa. E a segunda coisa, aquela igreja deveria arrepender-se. Querido, o arrependimento é o ponto-chave da vida cristã. É com o arrependimento que começamos a nossa caminhada com Deus. É quando nos arrependemos de nossos pecados. É quando nos arrependemos de uma caminhada de rebeldia para com a palavra do Senhor. É só neste momento, então, que nós podemos experimentar e provamos a real conversão. Do contrário, é só um remorso. Tem muitas pessoas que vivem de remorso e logo voltam para as suas más obras. Mas o arrependimento, ele demanda mudança, e é isso que o Senhor exige de nós. Aliás, sem arrependimento, não pode haver mudança na vida da igreja. Não tem como você mudar de atitude sem você se arrepender das suas atitudes erradas. Você precisa reconhecer que estava errado, se arrepender, desejar mudança genuína, se colocar diante do Senhor. Se preciso, chore, clame por misericórdia. Mas o Senhor, Ele é misericordioso e compassivo. Ele nos estende a mão e nos transforma. Jesus, Ele nos chama a dar as costas a um cristianismo de aparências, a um cristianismo superficial. A piedade superficial nunca salvou ninguém e jamais vai salvar. Não adianta você viver de religiosidade. Não adianta você viver apenas de rituais. Você precisa ter uma caminhada com Cristo. Querido, ser cristão não tem nada a ver com fazer parte de uma comunidade apenas. Não é simplesmente fazer parte do hall de membros de uma igreja, ou ainda atender um apelo num culto de domingo à noite. Tem a ver com caminhar com Cristo Jesus dia após dia. Essa é a verdadeira vida cristã. Experimentar a mudança através do arrependimento e da transformação que vem de Cristo Jesus. A verdade é que não há lugar para hipócritas no céu. Você pode até viver uma vida de hipocrisia, mas não vai ser ao lado de Deus. Então, se você tem vivido dessa forma, querido, arrependa-se. Não tenha vergonha de se arrepender diante do Senhor. Tenha vergonha de viver uma vida sem arrependimentos, porque isso será terrível. Não há dúvida que o compromisso de evitar a contaminação com o modo de vida do Império Romano não era algo fácil para a igreja de Laodiceia. Realmente, é muito difícil vivermos o verdadeiro cristianismo, porque a nossa tendência é sempre para o pecado. A nossa natureza humana tende para o pecado, tende para as facilidades, né? E também não é fácil nos dias de hoje, portanto, nós abrirmos mão do pecado. Eu não estou dizendo que será fácil, que será simples, mas estou dizendo que é necessário e que o Senhor nos fortalece. Não tem outra forma. Não tem como você viver de forma morna, com um pé dentro da igreja e um pé dentro do mundo. Ou você vive no mundo, longe do Senhor, e saiba das consequências disso, ou você vive dentro do reino de Deus, servindo ao Senhor, de conformidade com a sua palavra. É interessante que o Senhor Jesus nos mostra que o vencedor terá o privilégio de reinar com Cristo. Nós sabemos, portanto, que não é fácil viver uma verdadeira vida cristã, mas aqueles que vencerem, e acredite, se você tem vivido segundo a vontade de Deus, você é mais do que vencedor. Aos que vencerem, será dado este privilégio de reinar com Cristo Jesus. Não é para quem tem boa vontade e boa intenção, mas é para quem vencer. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado lá no céu. Somente, portanto, os obedientes serão exaltados com Cristo. Assim como Cristo obedeceu em tudo aqui na terra para ser exaltado lá nos céus, nós também precisamos obedecer aqui. E um dia receberemos uma parte da glória. Receberemos também a coroa prometida àqueles que vencerem. Querido, de igual forma, quando ouvimos a voz do Mestre, temos o privilégio de comunhão com Cristo. Olha, é interessante que o texto que nós lemos diz que Ele está à porta e bate. E aquele que abrir, ou seja, aquele que ouvir a sua voz, aquele que atender ao seu chamado, ele vai entrar, vai passar a habitar em sua vida. E não somente isso, mas ceará com Ele e Ele com Cristo. Querido, ceia é privilégio, é sinal de comunhão, de intimidade. Nós vemos no Salmo 23 que enquanto os inimigos estão olhando a porta, o servo do Senhor está à mesa do mestre, está participando do banquete. É um sinal, é um símbolo de comunhão com Cristo Jesus. E é isso que o Senhor está nos prometendo. Se nós o buscarmos e o servirmos, Ele será íntimo de nós. Ele revelará os seus segredos a nós, se nós o buscarmos com diligência.
Cear com alguém, então, sugere uma relação especial de estar em comunhão. É um privilégio especial comer à mesa do rei. Entenda isso, querido. É você estar na presença daquele que é o mais importante do universo, Cristo Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e você se assentar à mesa, participando do banquete do rei. Certamente, não há privilégio maior do que esse. Sei que a correção é dura, sei que a caminhada é difícil, mas a recompensa vale tudo isso, vale muito mais, é muito maior do que qualquer dificuldade ou sofrimento que possamos enfrentar aqui nesta vida. Talvez essa carta seja a carta mais apropriada à igreja do século 21, porque infelizmente ela trata nitidamente a religiosidade respeitável, nominal, até um tanto sentimental, mas superficial, que tem sido difundida nos dias atuais. O problema não são as igrejas vazias somente, o problema são as igrejas lotadas de pessoas superficiais, pessoas que estão se enganando. Querido, não basta apenas estar na igreja, você tem que ser igreja de Cristo. Não basta você estar num templo, você tem que ser templo espiritual de Cristo Jesus. Você tem que fazer a diferença, você tem que realmente provar a presença de Cristo no seu dia a dia. Mas infelizmente nós temos visto um cristianismo frouxo e anêmico, onde as pessoas acham que pode viver uma vida com Deus, mas também desfrutar dos prazeres pecaminosos do mundo, né? Onde a pessoa acha que pode servir ao Senhor e ir para o céu, mas sem experimentar o renovo de sua vida, sem trocar as vestes imundas do pecado pelas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Querido, nós podemos passar um verniz de crente em nossas vidas e até convencer as pessoas de que somos super crentes, mas não vamos conseguir enganar a Deus, que tudo vê e tudo conhece. Não dá. Você pode até me enganar, parecer um super crente, falar como um super crente, né, dar todos os sinais de que é um crente verdadeiro, mas se você não tem sido, não tem como enganar a Deus. Lá no dia do juízo, os corações serão revelados, e aqueles que não são seus filhos serão apartados. O Senhor irá separar o joio e o trigo. O joio e o trigo, enquanto crescem, parecem. São muito parecidos e não podem ser retirados, porque senão você tira o trigo junto. Mas no dia do juízo, ou seja, quando o joio e o trigo já estão maduros, aí fica fácil perceber. E aí não tem como. Ou você é joio ou você é trigo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como saber se você é um cristão morno? Vai aí algumas dicas. Quando você não sente vontade de ir à igreja, querido, se você não sente mais saudade de estar com os irmãos, alerta, fique esperto, pode ser um sinal de que você tem andado em mornidão, e isso é perigo. Quando você não sente prazer em orar, ou não quer orar, você não luta contra a sua carne, você não quer ler a palavra de Deus, você quer ver qualquer coisa, menos a palavra do Senhor. Quando você não sente o poder de Deus em alguma pregação, as palavras não tocam mais seu coração. Quando você não tem compromisso com as coisas de Deus, você até assiste os cultos, mas me envolver em ministério, jamais. Né? Arrumar para a minha cabeça, de jeito nenhum. Me envolver com as atividades da igreja, Deus me livre. Tem pessoas que infelizmente vivem dessa forma. E querido, cuidado, isso é sinal de mornidão. Pessoas que não sentem mais vontade de glorificar a Deus, não glorifica o santo nome do Senhor com suas vidas. Cuidado, isso é mornidão espiritual. O cristão quente é aquele que é cheio da presença de Deus em sua vida. Quando nós somos crentes e quentes de verdade, o Senhor faz parte da nossa caminhada e é perceptível as pessoas que estão ao nosso redor. O cristão frio, por outro lado, não se alegra mais com as coisas de Deus. Já não tem prazer mais nenhum. E o pior, o cristão morno, é aquele que já foi alegre, mas que vive na indecisão. É aquele crente capenga. Não vem e nem vai de vez. Né? Não fica, não permanece de verdade, mas também não se afasta completamente. Querido, eu não estou dizendo para você se afastar dos caminhos do Senhor. Estou falando para você tomar uma decisão, uma postura. E eu clamo ao Senhor Jesus que a sua decisão neste dia, neste momento, seja de servi-lo com integridade o tempo todo. E não de se afastar e ser frio de vez. A temperatura do corpo, ela é medida por termômetro. Esses dias de pandemia, é muito normal em alguns locais, antes de você entrar, eles medirem a temperatura do seu corpo para saber se você está febril ou não, que é um forte indício de Covid, né? Mas a temperatura
da nossa vida espiritual é medida através de nossas atitudes. Não basta para ser crente, tem que ser crente de verdade. Não basta ir à igreja, tem que ser igreja de verdade. Não basta dizer que você ama ao Senhor, você tem que amá-lo de verdade. E quem ama a Cristo Jesus vive desta forma. Que tipo de crente você é, querido e querida? Eu te convido a fechar os seus olhos uma vez mais e orarmos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é dura, mas é uma palavra de amor, porque mostra que o seu Filho é incapaz de nos ver no erro e deixar que a gente permaneça no erro. O Senhor nos corrige em amor para o caminho correto. Obrigado também, Senhor Jesus, porque nessa caminhada nós não estamos sós. Pode parecer que o trabalho é todo nosso, que compete a nós o tanto querer quanto realizar. Pai, nós precisamos querer, mas o Senhor é que nos dá poder para que isso aconteça. Portanto, que o nosso coração não fique desanimado diante dessa palavra. Pelo contrário, que a gente sinta um renovo de saber que o Senhor não nos abandona e o Senhor nos capacita a experimentar essa realidade, essa verdadeira vida cristã contigo. Senhor, que nós possamos realmente olhar para nós mesmos, com humildade pedir que o Senhor nos sonde e ver se há em nós algum caminho mau. Não permita que sejamos crentes mornos, mas que sejamos crentes quentes de verdade, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, pessoas que fazem diferença, pessoas que são sal para esta terra e luz para este mundo. Senhor, se alguém tem vivido em mornidão, desperta, traga entendimento, traga compreensão e um desejo genuíno de mudar de atitude e que nenhum dos seus se perca. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, que hoje você tome uma decisão de caminhar com Cristo Jesus. Não viva uma vida morna, porque senão você vai ser pego desprevenido, mas que você possa caminhar com Cristo Jesus. E se você tem falhado, coloque-se diante dele, clame, e ele te ajudará. Você não está só nessa caminhada, amém? Estenda as suas mãos e receba a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo se revele a você a cada dia, que você possa experimentar a correção de Deus, mas sem jamais deixar de perceber o amor dele por você, não apenas hoje, mas todos os dias, até que Cristo volte para buscar aqueles que venceram, aqueles que herdarão o reino, aqueles que reinarão com ele para todo sempre. Amém e amém. Fique na paz e que Deus te abençoe.